capítulo 23, o versículo 26. É uma honra e um prazer grande de estar aqui adorando e bendizendo a Deus. Meu nome é Adalberto Avelar, eu sou ali da Igreja Assembleia de Deus, resgatando vida com amor. Pastor Márcio Rocha de Mesquita, trago um abraço ao nosso ministério e demais irmãos. Livro de Lucas, no capítulo 23, o versículo 26, nos diz assim, ó: e quando ia levando consigo estrangeiro, certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após a Jesus. Amém, querido? Estamos vossos assentos. Deus tem falado muito forte conosco. Nós sentimos, sem dúvida alguma, a presença de Jesus. Sentimos a sua virtude, sentimos a sua glória, sentimos o seu poder e sentimos o seu agir. É noite de festa, estamos aqui festejando. E aqui não é outro lugar a não ser a casa do Pai. Eu te convido a desde já a você começar a decretar a bênção na sua vida, porque eu já saí daqui com a minha vitória. Como de tal modo sabemos, a Bíblia nos traz a entender a respeito do menino Jesus. Segundo, a Bíblia nos diz que Isaías descreve a qual homem viria para que pudesse estar dando a vida por mim e por você. Segundo a história nos diz que quando Jesus Cristo nasce, o reinado em que reinava era rei Herodes. E sobre esse reinado a Bíblia diz que Jesus Cristo, de tal modo, ele nasce, e Herodes, quando soube que Jesus Cristo nasceu, Satanás e os Herodes, para ter uma providência, mandar que o seu soldado matasse todas as crianças, todos que se encontravam recém-nascidos sobre a tal cidade. Ora, o meu Deus, quando Ele chama, Ele garante o nosso chamado e sempre nos dá o livramento. O meu Deus agora, de tal modo, envia um anjo a José e a Maria e pede para que eles descessem para o deserto. Após ele ter descido para o deserto, eu quero te pedir a atenção para a palavra de Deus, para nós sintonizarmos. Quando eles descem para o deserto, a Bíblia do Senhor nos diz que eles só sobem após Herodes ter morrido. Herodes volta, aliás, Herodes morre, eles voltam. Jesus Cristo desce a crescer. Uma certa feita, como de costume, eles subiam ao templo. E a Bíblia diz que quando Maria mais João, eles sobem ao templo. A Bíblia diz que Maria, ele desce uma certa feita, conversando com suas amigas. E elas não conseguem ter certa noção que Jesus Cristo não estava ao seu lado. Mas quando ela chega na sua cidade, ela nota que Jesus não estava. E ao voltar ao templo, Jesus Cristo se encontrava pregando para grandes homens. Ora, Jesus Cristo começa a crescer, aprende uma profissão com seu pai, um certo carpinteiro. Agora, ele começa a ir em busca de missões de homem, para que pudesse estar dando a continuidade do seu ministério. Ele começa a ensinar homens, Tiago, João, Lucas, Tomé, Bartolomeu e homens mais. Ele começa a ensinar homens para que pudesse estar tendo estrutura, após a sua ida, esses homens tivessem a conscientização, autoridade, poder, estrutura, para que pudesse continuar o seu ministério. Ora, a Bíblia do Senhor nos diz agora que sobre o ministério de Jesus que se encontrava sobre a terra, ele passou por muitas aflições, passou por muitas angústias. Uma certa feita, a Bíblia diz que Jesus Cristo entra para dentro do Getsemane, e lá estava Jesus orando. Ele tinha 3 amigos em comum, aliás, separado, íntimo, Pedro, Tiago e João. Ele leva esses 3 homens para dentro do Getsemane e começa a orar. Mas ele dá conta que Pedro, Tiago e João pegavam seu sono. Segundo a ciência diz que Jesus Cristo, ele começa a suar sangue, pois estava se preparando, pois de tal modo ele sabia que iria acontecer. Ora, Jesus Cristo agora sai e ele tem uma emoção que os soldados estavam vindo com lamparinas acesas. Soldados viam em sua direção. Os seus discípulos abordaram e perguntaram: mestre, o que é que está acontecendo? Eu faço a conjectura. Ele disse: nada demais, acalme. O que estava a acontecer, eu já sabia que iria acontecer. Para início de mensagem, eu quero pôr um tema nela. Repita comigo: quem Deus chama? Está abaixo, repita: quem Deus chama? Quem Deus chama? Mais autoridade: quem Deus chama? Quem Deus chama? Um homem rejeita. Olha para ele, balança ele e fala assim, ó: quem Deus chama? Balança mais forte, fala: quem Deus chama? Um homem rejeita. Nós estamos vivendo num século 21
profeta. É a coisa mais fácil hoje em dia, pessoas dizer que são, que fazem, que acontecem. A coisa mais fácil hoje em dia é tu ser um missionário. Tu faz uma carteira, coloca um sapato bonito com a mala, começa a falar meia dúzia de palavras e se julga um missionário. A coisa mais fácil hoje em dia é você ser um pastor. Tu pega as ovelhas dos outros, abre um campo, mas depois de um tempo não aguenta a bola, volta pro mundo. A coisa mais fácil hoje em dia, me dá som. A coisa mais fácil hoje em dia é se julgar em profeta. É uma profetada muito grande, mas eu tenho uma conscientização de dizer: profeta não se nomeia, não se julga ser. Deus chama, está chamado, está escolhido. Não importa que ninguém impede, mas há característica sobre a vida de um profeta. Eu não vim aqui falar o que você quer ouvir. Profeta primeiro, não fala o que o povo quer, fala o que Deus manda. Eu tive ali pensando e falei: mas Deus tem tantos jovens, tem tantas pessoas na festividade. Deus falou comigo assim, ó: eu estou contigo, não temas. Segunda a história nos faz entender que quando Jesus Cristo ele sai perante aquele Getsemane, um homem vem diante a ele, cujo nome sabemos o nome, foi quem? Judas, mais soldados. De tal modo sabemos que Judas beija a face de Jesus como um costume, era um gesto de amizade. E quando Judas ele beija a veste de Jesus, a Bíblia do Senhor nos traz a entender uma coisa muito bonita. Jesus Cristo, ele fala: o que queres, bom amigo? E Judas, de tal modo, ele beija Jesus para que os homens tivessem uma identificação de quem era Jesus Cristo. Tem profeta nessa noite? Levante sua mão. Fica com medo. Se tu é, tu é. Fica com medo. Tem profeta? Profeta de Deus, meu querido. Infelizmente, tem alguns atributos na sua vida. É por isso que eu costumo dizer e sempre vou falar: profeta não é qualquer um, e nem do dia para o outro não estará de tudo. Profeta de Deus tem que ter história. Deixa eu dizer uma coisa para você. O primeiro fato da vida de um profeta de Deus é passar por traição. Segundo as histórias do Senhor Jesus nos diz que Jesus Cristo, ele foi traído. Não há um profeta na Bíblia que nunca tenha sido traído. A traição faz parte da vida de um profeta. A traição faz parte do seu cargo. Eu te trago exemplos bonitos, porque eu não sei por que eu fico costumando fazer isso aqui, ó. Eu vou a casa e falo assim: eu vou esquecer tudo o que eu vou falar. Eu faço uma apostila, eu começo a escrever em casa, mas some, não sei por quê. Porque o profeta não fala o que quer falar, fala o que Deus manda. Então a Bíblia fala que há exemplos na Bíblia de homens que foram traídos. Me dá um. Segundo as histórias nos faz entender que Jefté, ele era um homem muito bonito, era um homem muito forte, era um homem corajoso, era um homem que batalhava, era um homem exemplar. Mas porém Jefté tinha um alvo na sua vida. Qual era? Ele era filho de uma prostituta. Uma certa feita a Bíblia me descreve que os seus irmãos se levantaram e falaram: olha, Jefté, você não vai mais tomar posse do reinado, você não vai ser mais líder dos exércitos. Por quê? Porque tu és filho de outra mulher. Expulsaram Jefté de sua casa. A primeira traição que um profeta passa, fala, é a traição familiar. Fala pra ele: é a traição familiar. Ser traído entre famílias é uma coisa muito triste. É quando tu é traído entre famílias. Olha, é uma coisa entristecido, porque há pessoas que sentam contigo, porque há pessoas que andam contigo, porque há pessoas que você deu um voto de confiança e elas te traem. É exemplos de homens que foram traídos pela família. Não há José, um outro exemplo lindo, que quando se encontrava sobre o campo, os seus irmãos o venderam, o traíram, negaram a José, traíram a José. Faz parte do ministério ser traído. É por isso que quando as coisas não vai bem na sua vida, você tem que levantar a mão pro alto e falar: tá tudo bem comigo. Porque a vida de profeta não é vida sossegada. Tu sempre vai ser mal falado, tu sempre vai ser maldito, tu sempre vai ser traído por pessoas que andam
enfraquecido. Sabe por quê? Satanás, ele está com uma muito forte. Deus me revelou, ele falou: meu filho, o diabo não usa mais macumbeiro, não usa mais um drogado, ele usa os das suas próprias casas. É crente que abre brecha para o diabo usar. E a pior coisa é você ser traído por uma pessoa que quer contigo, troca cálice contigo, diz que te ama, diz que está contigo, te abraça, mas no momento em que tu precisa de uma palavra de consolo, não tem ninguém. No momento em que tu precisa de alguém para te estender a mão, não tem ninguém. No momento em que todos te criticam, ninguém bota o peito na frente para falar: Deus é na sua vida. No momento em que todos te esquecem, ele é o primeiro a se levantar e falar mal do seu ministério e te apontar, mas não liga as pedradas que te taca, construa o seu castelo. Crente de Deus é igual bumbum, ele enverga, mas não quebra. Deixa eu dizer uma coisa pra você: falam mal de você, mas na verdade quer ser igual você. Te criticam, mas na verdade quer ter o dom que tu tem. Falam mal de você, mas na verdade quer fazer o que tu faz. Levante sua mão pro alto e fala: eu não vou dar brecha pra Satanás deixar eu falar mal do meu irmão. Tu é profeta ainda? Quem é profeta deu glória? Segundo a história nos traz a entender, no primeiro ato da sua vida, se tu é um profeta, é você ser traído. O segundo obstáculo que você vai sofrer perante o seu ministério, já que você é profeta, é você ser rejeitado perante plateias. Não adianta. Segundo a história fala que quando pegaram Jesus Cristo, levaram ele perante a plateia e trocaram Jesus Cristo por Barrabás. Se você é profeta, não há lógica que você não vai ser trocado. Talvez você olhe para você e fale: quanto tempo eu estou na igreja e ninguém me vê. Quanto tempo eu estou sentada nesse banco e não tenho uma oportunidade. Quanto tempo eu estou na casa do Senhor, mas parece que ninguém liga para mim. Não se preocupa, o profeta de Deus é trocado. Eu falei para você que quem Deus chama, o homem rejeita. Não adianta, se tu é profeta, você vai ser trocado. Tu vai passar por humilhação perante a plateia. Eu me lembro que na juventude, uma certa feita, eu me encontrava a doutrina. No banco, meu pastor me disciplinou, eu estava sentado. Quando meu pastor falou algo, eu levantei para dizer, uma mulher virou para mim e falou: cala a boca, quem és tu para dizer alguma coisa? Eu abaixei minha cabeça, eu me sentei no final, eu falei: me perdoa, quer vencer o diabo, não paga o mal com o mal. Ame o seu irmão acima de todas as coisas. Se tu é profeta, tu vai ser desprezado perante muitos. Tu vai ser rejeitado perante plateia. Vão te negar, vão te esquecer, vão te abandonar. Talvez você se pergunta para si mesmo: Senhor, você me chamou desde o ventre da minha mãe. Pessoas falam para mim que eu tenho um chamado. Pessoas falam para mim que eu tenho um chamado de missão, que eu vou viajar, que eu vou cantar, que eu vou pregar. Olha, meu querido, eu tenho 5 anos de ministério, tenho 17, 15 para 14 anos eu entrei para a igreja, eu tenho 20 anos de idade. Quantos amigos meus já foram missionários? Quantos amigos meus já foram evangelistas? Quantos amigos meus já gravaram DVD? Quantos amigos meus já estão pregando aí afora? Mas eu tenho a honra de ser um diácono na casa do Senhor. Quer me conhecer? Vai na minha igreja 6 horas, eu vou bater na igreja de pão no banheiro. Me chama o bebedouro, deixa eu dizer uma coisa para você: carteira não diz quem você é. Se tu é, está escrito na tua testa. Se tu é, ninguém vai ver, vai olhar para você e vai falar que tu é. Não adianta comprar cartão. Meu Deus amado, esse século que nós vivemos é um século difícil. Porque você fazer sendo reconhecido é uma coisa, mas tu fazer sendo desprezado, eu te mostro na Bíblia. Segundo a história fala que Jesus Cristo falou: Jeremias, coloca um cinto, ele bota. Todo homem com cinto é reconhecido. Jeremias prega, que bonito. Jeremias não queria nem ficar em casa descansando, só pregando. Jesus falou: agora pega o cinto, Jeremias, mergulha no rio. Passou semanas, vai lá, Jeremias, pega o cinto, bota e prega. O cinto estava podre. Ninguém te reconhece. Sabe por quê? O teu cinto está podre. Você não tem nome. Você é pequeno. Ninguém te conhece. Mas é por isso que eu falei e ele disse: eu pego as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Eu pego os pequenos para confundir o grande. Não se preocupa. Se você está na fila, ninguém vai ultrapassar
estranha. Teve 3 visões e pregou bonito, é profeta, de nada. Profeta só se conhece quando tu está no alto da caverna. Profeta só se conhece quando vão te jogar na cova do leão. Profeta só se conhece quando te joga no fundo de um poço. Profeta só se conhece quando tu está andando sozinho no deserto. Aí que você vai ver se você é profeta ou não. Sabe por quê? Profeta de Deus nunca tem amigo. Sempre anda sozinho. Sempre é esquecido. Sempre é abandonado. Sempre é desprezado. Sempre é o último. Mas sempre é honrado por Deus. Sempre é honrado por Deus. O que tu fala acontece. O que tu profetiza acontece. Porque eu estou cansado de igreja que é uma profetada danada. Mas não acontece nada. É crente profetizando para os outros, mas para a vida não profetiza. Para mim profetizar para você, minha vida tem que estar no altar. Eu tenho que estar desfrutando do bom e do melhor. Primeiro eu profetizo na minha casa. Primeiro eu vou ganhar meus pais. Tem profeta que profetiza para os outros, mas na família não honra pai, não honra mãe. Não honra o vizinho. Quem és tu? Tem profeta aí? Segundo ato da vida de um profeta de Deus é que todo mundo vai querer te crucificar. Isso é normal. Todo mundo vai querer te crucificar, é normal. Faz parte da vida de um profeta. Ser crucificado, tentarem te matar, tentarem te parar, tentarem te destruir, te fazerem olhar para trás. Segundo a história descreve que Daniel, ele era um homem tão cheio da presença do Senhor, que os seus amigos se incomodaram com ele. Enquanto arrumaram um argumento para Daniel parar de orar, eles não sossegaram. Aleluia! Enquanto Satanás não te vê de boca calada, ele não vai sossegar na sua vida. Enquanto Satanás não vê você cabisbaixo no último banco, dizendo que não vai ter mais oportunidade, dizendo que vai sair do grupo das irmãs, dizendo que vai largar a igreja, dizendo que vai sair da congregação. Enquanto Satanás não te vê cabisbaixo, abatido, pensando em parar, olhando para trás, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem mais solução, dizendo que não tem saída na sua vida, ele não sossega. Porque Satanás, ele só persegue aquele que incomoda ele. Satanás só persegue aquele que faz a obra. Satanás só persegue aquele que mete a mão no arado. Satanás só persegue aquele que pula do barco. Se você está como os outros discípulos, amedrontado em cima do barco, olhando a circunstância do vento, infelizmente Satanás não se preocupa. O crente que não mete a mão no arado. É por isso que às vezes você se julga e fala: minha vida não tem prova, é tudo tranquilo, é morte. Porque naquele grande dia tu só vai escutar: afastar de mim, maldito, porque eu não vos conheço. É tempo de a gente acordar e saber de uma coisa: ser profeta não é mole. Esse século 21 que nós vivemos, peça a Deus uma coisa: fala, Senhor, eu quero um dom de discernimento, que você vai começar a ver e vai fazer assim, ó. Meu Deus, quantos dizendo e nada sabem, quantos fazendo e nada sabem. Hoje em dia o diabo já está rodando, pulando na igreja, já profetiza, já entra e sai pessoas, já nem mais nota. Sabe por quê? Estão cegos, estão surdos, estão mudos. Mas por quê? Não querem saber de Bíblia, não querem comer palavra, preferem ficar 1h30 na frente do Facebook do que ler meia hora de Bíblia. Preferem ficar sentado vendo televisão do que ler meia hora de Bíblia. Preferem ficar na televisão vendo tela quente do que ler meia hora de Bíblia. Nada. Não querem. Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. É por isso que às vezes sua vida não prospera. É por isso que às vezes as coisas na sua vida não andam para frente. É porque você não quer compromisso com Deus. Tu quer fazer a obra relaxadamente. Dá dízimo quando quer dar. Vem para a igreja a hora que quer. Só vem para a doutrina o dia que tu quer vir. Escola bíblica tanto fez ou tanto faz. Chega atrasado na igreja, mas no serviço tem hora para matar. Senão o patrão bota falta, o salário vai descontar. Mas na casa do Senhor, eles não estão nem aí. O século 21 que nós vivemos, o povo tem perdido duas coisas: o temor e o tremor da palavra. Ninguém quer mais compromisso.
Está pensando que ser crente é entrar aqui, rodar e pular, ir para casa dormir? Não, meu querido. Você é crente no momento em que tu está sozinho, e que tu tem que rejeitar sua carne, e que tu tem que ignorar o seu eu, e que tu tem que falar: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Profeta, é um fato de tu ser crucificado na sua vida, mas todos que são crucificados têm um preço a ser pago. Primeiro, profeta que passa por tudo isso, ele sempre vai ter uma providência de Deus. Olha para o seu irmão e fala: há uma providência de Deus na sua vida. A primeira providência de Deus que Deus vai mandar para você é do momento em que todos te esquecerem. Segundo a história fala no livro de Gênesis, que Agar, ela se encontrava sobre um momento da sua vida muito difícil. Qual era? A Bíblia fala que Abraão, ele pega Agar, mas Ismael, seu filho, leva eles para o campo e solta eles apenas com um pouco d'água. Segundo a história traz a nos entender que Agar começa a andar, a sua água acaba. Agora Agar se encontra numa situação difícil, a qual seu filho já começa a chorar, a qual o cansaço já tinha predominado sobre o seu corpo. Agar coloca o seu filho Ismael à distância de um tiro de um arco, senta na frente do menino e começa a chorar. Imediatamente os choros e os prantos daquele jovem chegou aos céus, e Deus manda um anjo diante de Agar e fala: não temas, porque eu estou contigo. Essa é a primeira providência que Deus vai mandar na sua vida. Quando tudo parecer acabado para você, quando tudo aparecer que é o fim da sua vida, quando não há solução e nem há saída, quando todos te crucificam e você está levando sua cruz sozinho, não se preocupe, sempre terá providência de Deus sobre a sua vida. Não adianta, profeta de Deus que paga preço sempre é honrado. Segundo a história, que do mesmo jeito que desprezaram Jefité, a Bíblia diz que Jefité se encontrava ao campo, e segundo a história fala que os sacerdotes, os anciãos, eles foram diante de Jefité e falaram: Jefité, volte, porque o exército está perdendo. Profeta de Deus sempre é honrado. Não adianta. Segundo a história do Senhor Jesus, nos traz a entender que uma certa feita o filho vira para o pai e fala: pai, eu quero ir embora, me dá minhas coisas, me dá meus bens, me dá minha herança, me dá minha parte. Ele vai embora, e quando chega diante do caminho, passa-se os dias, aliás, o costume um mês, eles começou a perder tudo o que tinha, desprezado e acabado, volta para sua casa. O que é que acontece com ele? Ele vira para o seu pai e fala: Senhor, pai, eu não sou digno nem mais de ser seu filho, me serve, me dê como servo. O seu pai dá uma grande festa para ele, coloca um anel de honra, bota as melhores vestes. Se tu és o filho pródigo, tu sempre vai ser honrado. Deus sempre honra profeta na terra. Eu vou falar porque eu dou honra. Segundo a Bíblia descreve no livro de 2 Samuel, que uma certa feita Davi começa a reinar, e Jonathan era muito amigo de Davi. Jonathan, amigo, companheiro, muito amigo de Jonathan e de Davi. Uma certa feita a Bíblia fala que Davi estava fugindo de Saul, e ele deu uma conversa com Jonathan e fala: ora, se caso o seu pai não me aceitar, você pega uma flecha, Jonathan, e lance para que eu vou embora. Jonathan se fez com Davi, pois Saul não queria papo com ele. Após agora Davi reinar, tomar posse de todo Israel, a Bíblia diz que Davi, ele pega os seus livros, começa a ler, e quando todos decretaram, ele falou: rei, basta, não tem mais ninguém. Davi fala: ora, será que ainda não há ninguém da casa de Saul, da casa de Davi, a quem eu posso ajudar? Pense direitinho, meu soldado, pense. Ele falou: sim, há um que se encontra em Lodebar, como sabemos, terra de esquecimento. Lá foi ele buscar. A Bíblia nos descreve que Davi dá uma ordem para que o soldado fosse diante de Saul, diante de Mefibosete, para buscar Mefibosete e trazer para o palácio. Vejo eu e faço uma conjectura: quando Mefibosete se encontrava perante aquela cidade, Lodebar, se encontrava na terra de esquecimento, esquecido, um exército entra por porta dentro e começa a gritar o nome dele, pega ele. Talvez para muitos foi vergonha, foi desonroso, disseram: já era, aquele homem vai morrer, já era, aquele homem está destruído. Segundo a história nos traz a entender que levaram ele diante do rei, e o rei, ele bota diante de Davi, eles começam a conversar, e a Bíblia fala que aquele homem não se sentia digno de estar recebendo tal honra. Por que que é que aquele homem foge para Lodebar? Segundo o costume hebraico, quando o rei reinava, o rei matava todas as descendências do outro reinado. Então, como Mefibosete não queria morrer, o que que ele faz? Pega o resto das suas parentelas e desce para Lodebar, para a terra de esquecimento. Lá fica ele até que chega o momento e a dupla honra na vida daquele homem. Há 3 coisas importantes na sua vida para você receber a conquista de Deus. Às vezes a bênção não chega na sua vida porque
vida. Crente que não sabe esperar nunca recebe um milagre na sua vida. A primeira coisa que tu tem que saber é ter paciência e esperar o tempo de Deus. Sabe por que muitos têm pegado essa carteira e têm entregado? Sabe por que muitos têm parado ao meu caminho? Sabe por que muitos têm desistido do seu chamado? Sabe por que muitos têm vendido a sua túnica? Sabe por que muitos têm negociado a sua vinha? Sabe por que muitos têm se dobrado perante a Baal? Sabe por que muitos não querem mais se dobrar? Aliás, se dobram perante a espada. Sabe por que muitos estão fracos? Muitos missionários voltaram para o mundo. Muitos pastores voltaram para o mundo. Muitos presbíteros voltaram para o mundo. Muitos jovens voltaram para o mundo. Sabe por quê? Não criaram estatura. Segundo a palavra de Deus nos traz a entender, o salmista disse que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que não se contém quando vem o calor, e as nossas folhas são sempre verdes, e tudo quanto fizer prosperará. O segundo ato da sua vida que te faz ser vencedor é você ter estatura, porque profeta que não tem estatura, a primeira aprovação vaza para o mundo, a primeira afronta mete o pé, a primeira prova pede carta, a primeira afronta que passa na vida não quer mais largar, quer saber, não quer ser afrontado. Crente que não tem estatura, crente que não cava cova, crente que não come da palavra, a segundo ato vive na escuridão. Segundo a Bíblia descreve, pastora, que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Foi isso que o salmista disse. Se você não come a Bíblia, infelizmente você vive nas trevas, no mundo de horror. Você não tem lâmpada, impossível é você andar no escuro. Crente que a vida não anda, está faltando Bíblia, está faltando lâmpada para os nossos pés, está faltando iluminação para o seu caminho. Jovem, é tempo de você acordar, porque quando tu era criança, você pensava como criança. É momento, é hora de saber. Chega de falar que você não sabe falar, chega de dizer que você não sabe pregar, chega de dizer que você ainda é muito jovem, que nada. Satanás tem tentado acabar com os jovens. Sabe por quê? Nós somos a continuação do Evangelho. Satanás acabando comigo, Satanás acabando contigo, está acabando com homens que vão levar a palavra, estão acabando com homens que vão levar a palavra. Isso me traz a entender uma coisa: infelizmente Jesus está vindo, a humanidade está acabando, porque o crack tem acabado com o jovem, a prostituição tem acabado com o jovem, a droga tem acabado com os jovens, e muitos que têm oportunidade de estudar, e muitos que têm oportunidade de fazer curso, muitos que têm oportunidade de vir à igreja, não querem mais saber, não estão nem aí para a hora do Brasil. Mas infelizmente é hora de sabermos uma coisa: o meu Deus não quer saber de idade, o meu Deus quer saber se você tem compromisso com Ele. Infelizmente Ele vai ter compromisso com você. Se você honrar a palavra dEle, Ele vai honrar a palavra dEle com você. É tempo de você acordar, meu querido, e saber de uma coisa: quem Deus chama sempre vai ser rejeitado. Deus nessa noite está te chamando para você sair de dentro do ninho. O meu Deus nessa noite está te chamando para você parar de sair desse banco e saber de uma coisa: a voz que Deus te deu foi para você louvar, o dom que Deus te deu foi para você desfrutar Ele. O meu Deus está te chamando nessa noite para você sair do anonimato. O meu Deus está te chamando nessa noite para você começar a abrir sua boca e pregar para os seus colegas do colégio. O meu Deus está te chamando nessa noite para você começar a dar glória a Deus em tempo e fora de tempo. O meu Deus está te chamando nessa noite para você descer do alto, para você ser pequeno, para você saber descer a casa do oleiro. O meu Deus está te chamando nessa noite: para de ser pequeno, para de sonhar pequeno, para de dizer que tu não é nada, para de falar que tu não é ninguém, que se você não se valorizar, ninguém vai te dar valor. Se você não bater no peito e falar eu sou, ninguém vai falar que tu é. Se você não falar na sua vida, um milagre vai acontecer. Infelizmente não vai acontecer na sua vida. A Joana já não toma. Segundo a história fala, para uma finalização, que quando aquela mulher de fluxo de sangue, ela sai de sua casa, uma coisa era certa. Qual era? É que ela já estava curada. O tocar nas vestes de Jesus foi apenas um cumprimento do milagre. Sabe por que às vezes o milagre não acontece em nossas vidas? É simples: porque nós mesmos não acreditamos na nossa chamada. Porque nós mesmos não acreditamos que nós somos capazes. É porque nós mesmos não acreditamos que nós possamos fazer algo para Cristo. Infelizmente, meu querido, não olhe para críticas, não olhe para renúncia, não olhe para as coisas que digam para você.
Porque às vezes, se você deixar entrar no seu coração a palavra que o homem fala, o que você pensa em jogar tudo pro alto e parar. Se você começar a olhar para o mundo e para o século que estamos vivendo, a vontade que tu tem é de desistir. Deus sabe que você é mais que vencedor. Ele conhece o seu pranto. Ele conhece até onde você pode ir. Ele sabe que às vezes a fraqueza bate. O vento sopra, te balança para um lado, te balança para o outro. A única coisa que tu tem a fazer é jogar tudo pro alto e falar: chega! Eu não quero mais viver essa vida. Porque os seus sonhos parecem não acontecer. Tu olha para a vida de uma mãe macumbeira, um pai de santo. Ele tem uma boa casa, um bom carro. E você, servo de um Deus vivo, parece que não consegue construir uma casa, ter uma televisão bonita, uma geladeira. Daquilo que o seu filho pede. Não é fácil. Mas o meu Deus chama aquele que não dá um olhar para trás. Se põe de pé, se põe de pé. Se coloca de pé. Dê a mão do seu lado. Cadê esse guitarrista, pessoal? Eu sei, meu querido, que você não é qualquer um. A todos nessa vida há um chamado. Aleluia a Deus. E Deus te chamou não foi por um acaso, nem por coincidência. Deus poderoso. Se tu é um profeta de Deus ou uma profetisa, tudo isso acontecerá pela sua vida. Mas o que você tem a dizer para você mesmo: eu não vou parar e nem vou desistir. Levante sua cabeça a partir de hoje. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Levante sua cabeça a partir de hoje e decrete na sua vida que quem te chamou foi Deus e ninguém impede o seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Decrete na sua vida a partir de hoje que o meu Deus nunca abandona aquele a quem Ele chama. Aleluia. Eu sei que a frustração do tempo presente às vezes te fazem balançar e você dobrar. Às vezes você até quebra. Eu sei que o desânimo faz parte da sua carreira. Eu sei que a angústia faz parte da sua carreira. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, meu querido: quando as portas todas já estão fechadas, tu é profeta, Deus não te esquece. E não há uma saída para você. Deus não te esquece. Mansa, meu querido, e suave. Diz assim: meu filho, eu sou sua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história, Deus não esquece de você e quer levar ao desespero o teu coração. Deus jamais desistirá de um filho seu ser a vitória. Ele tem todo o poder.
sabe o compromisso e a obra que Deus tinha contigo. Mas as aflições desse tempo te fez olhar para trás. Covarde, jovem, não é aquele que vai e se sente fraco, não. Covarde é aquele que no meio do caminho volta. Deus nessa noite te convida a você tomar os seus dons, desenterrar o seu talento. Mete a mão que deixaram para ti somente uma coisa, uma túnica. Mete a mão nessa capa, porque o que é teu, ninguém toma. O que Deus separou para você é seu, ninguém tira. Só basta você somente decidir uma coisa, se tu vai ou não vai. Dessa noite Deus está dizendo para você, não desista do seu filho, nem tão pouco do seu chamado. Levante o chamado, a glória a Deus, a glória de Deus. Vamos nós, rapaz, olha já no tomo, vamos fazer assim. Aleluia. Quero entregar o microfone, agradecer a oportunidade. Tem alguém que nessa noite, meu Deus? Tem alguém que nessa noite quer aceitar Jesus? Não desiste nem olhe para trás. Glória a Deus. Porque até mais que vencedor. Glória a Jesus. O homem talvez não confie em você, mas Deus confia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplaude forte o nome de Deus. Isso, dê um abraço nele. Muitos têm confundido Santo de as Israel. coisas nesse mundo. Mas não confunda o chamado na sua vida. Não pare em meu caminho, levante a cabeça. Reconstrói o seu castelo. Não fique nesse mundo, porque tu sabe que só há dois caminhos. Um é o céu e o outro é o inferno. Sem Deus tu vai para o inferno. Os seus sonhos não vão ser destruídos. As atatuias, as aflições, as palavras do diabo não podem abalar o seu chamado. As afrontas do homem não podem abalar o seu chamado. Levante sua cabeça, passe a crer, entregue-se a Cristo de corpo e alma, porque Deus nessa noite, Ele não está afim nem está atrás de atos, Ele não está atrás nem tampouco em homens que querem ser capa de revista. Porque hoje em dia a Bíblia fala que quando Jesus Cristo ele fazia maravilhas, ele era um homem tão simples que quando Judas beija ele, foi para que reconhecesse. Porque Jesus ele não queria ser capa de DVD. Jesus não queria estar pregando um Gideão missionário. Jesus não queria ser vídeo de Facebook. Jesus não queria ser capa de revista. Jesus não queria estar sendo falado pela boca dos outros. O que ele queria era curar. Dane-se o que os outros acham. Saiba de uma coisa na sua vida e atribua isso para você. Para de se preocupar com a vida do que os outros acham de você. Às vezes, a gente deixa de viver e pensa e começa a pensar: ai, o que o irmão fala de mim, o que fala de mim, que nada. O que falam de você não interessa. Tu tem que estar se preocupado com o que Deus acha de você. Se Deus está achando que tu é um profeta, é escolhido e está na direção, deixa eu falar, deixa eu dizer, deixa eu criticar, deixa eu te apontar. Pergunta para o seu pastor: pastor, eu estou sendo um bom obreiro? Se ele falar: ó, tá tranquilo, deixa os outros falar de você. Porque ser mal falado faz parte. Jesus foi, Tiago foi, João foi, faz parte do seu ministério. A Bíblia fala que o homem foi honrado, mas a honra dele foi de uma forma diferente. A Bíblia fala que pegaram Estevão, após Estevão começar a pregar a palavra, começaram a jogar pedra em Estevão, jogaram Estevão para fora da cidade. Mas a Bíblia fala que ninguém honrou Estevão, só um. A Bíblia diz que lá no céu Deus segurou de pé. Às vezes a honra não vem do homem, ela é em cima. Quem leva a sua cruz tem galardão garantido. E Deus te honra. E não te desampara. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Aplaude a Cristo. Exalte ao Senhor. Aplaude ao Senhor. Eu sou grato por essa oportunidade. E que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Quer me dar um presente? Me chama para pregar na sua igreja. Eu não cobro. Sabe por quê? Hoje em dia é triste dizer isso. Há muita pessoa que quer ser missionário porque não tem disposição para trabalhar. A família precisa se defender, está vendendo por igreja.
Porque você, quando não tem, para ser uma coisa, eu quero ver que você está com um salário de 2.000, com um sprint ligado em uma sala somente assinando papel. Você vai largar tudo e falar, eu vou ser missionário. Aí é diferente. É diferente. Muitos hoje em dia não querem trabalhar, não querem crescer em graça e conhecimento, que nada. Vive uma vida medíocre e se acostuma com pouco. Fala assim, eu não vou. Abaixo, fala, eu não vou. Eu não vou me acostumar. acostumar Um pouco na minha vida. na minha vida. Fala, eu vou ter o melhor carro, Eu vou ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor casa, a melhor televisão a melhor televisão. e tudo que eu sonhar E tudo que eu sonhar, assim concretizar na minha assim vida. concretizar na minha vida. Para finalização e para concluir, o século XXI se resume em muito poucas palavras. O mundo em que vivemos, sabe qual são? Muitos preferem ser morto com elogio do que ser salvo com crítica. Aplaude forte ao nome santo de Deus.